Muito bom dia a todos, bem-vindos à nossa rúbrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte da equipa de analistas, para quem ainda não me conhece, e vou-vos guiar então aqui nesta apresentação. O tema que eu vos trago é referente à dívida norte-americana e que implicações é que este aumento crescente da dívida poderá ter em torno dos índices. Vamos também abordar alguns outros temas que têm sido destaque nas últimas semanas e vamos perceber também, olhando já para o calendário, ou os principais marcos da semana passada e também desta semana que vai iniciar. Antes de avançarmos com a nossa apresentação, volto a reforçar, se ainda não subscreveram o nosso canal, sugeria que o fizessem. Também que ativassem o campo das notificações, pois recebem os conteúdos que diariamente e semanalmente partilhamos no nosso canal de YouTube. Refiro também para os nossos clientes que podem, através do acompanhamento das notificações, poderão também ter acesso aos nossos webinars especiais que acontecem diariamente, segunda a sexta-feira, para acompanhar o mercado norte-americano. Portanto, se ainda não subscreveram, se ainda ainda não ativaram as notificações, façam, não custa mesmo nada. Vamos então aqui começar a nossa apresentação e vamos começar aqui para olhar para os dados que foram divulgados na semana passada. Portanto, começando aqui pelo grande indicador que a maior parte dos investidores tende sempre a estar muito atentos, portanto, o NFP, que acabou por sair modestamente fraco. Portanto, depois do ADP na quinta-feira ter dado sinais animadores de que a nível laboral os Estados Unidos pudessem aqui recuperar um número muito mais elevado do que aquele que foi recuperado depois o mês passado ter registado, aliás, há 2 meses, ter registado fortes quedas na variação do emprego, o ADP sendo este dado um dos indicadores que poderá aqui ajudar a antecipar o NFP, saiu com os dados bastante positivos. A NFP acabou por sair um pouco aquém das expectativas, portanto, abaixo até ligeiramente das previsões, e o mercado aqui a reagir de forma mista. Portanto, numa fase inicial ainda vimos o dólar a valorizar um pouco. A nível dos índices não assistimos a nenhuma reação mais negativa, mas no final de contas acabamos por assistir a um dólar um pouco mais fraco e os principais majors aqui a tirarem benefício dessa desvalorização do dólar. Portanto, aqui o NFP a sair um pouco aquém das expectativas e também a colocar um sentimento bastante misto no mercado. Por outro lado, aqui no continente europeu temos então Mário Draghi a assumir o novo papel de Primeiro-Ministro em Itália, e poderá também ser aqui interessante acompanhar o índice italiano, perceber como é que se irá comportar, uma vez que os índices europeus não têm registado um desempenho tão elevado como os índices norte-americanos, e após a nomeação, após os boatos, os rumores de que Mário Draghi pudesse vir a ser primeiro-ministro em Itália, o índice italiano começou logo a reagir de forma muito positiva. Portanto, aqui Mário Draghi a ser visto pelos mercados como algo benéfico para a economia italiana. Também temos, portanto, o fernezinho todo à volta do grupo do Reddit, à volta da prata. Também foi destaque na semana passada. Portanto, na segunda-feira assistimos ao preço da prata a ser impulsionado de forma bastante forte. Portanto, a prata chegou a estar a valorizar mais de 6 a 7%, mas também ao longo da semana esses ganhos acabaram por ser devolvidos ao mercado. Portanto, vamos também abordar ao longo desta apresentação esse tema e perceber de facto o que é que nós podemos esperar em relação à prata. Por outro lado, a nível das divulgações de resultados corporativos, as empresas do setor tecnológico continuam a apresentar resultados bastante sólidos. Também já é habitual, mas também esses resultados a serem acima das expectativas, das previsões dos analistas, mas coloca aqui outra questão, que é o facto de não estar aqui estas cotações demasiado elevadas face ao contexto que estamos a viver atualmente. Por fim, também ainda da semana passada, portanto, o Banco de Inglaterra manteve as taxas inalteradas e descartou a ideia de vir a aplicar taxas negativas. Portanto, aqui a Libra também a reagir de forma bastante positiva, mas ao longo da apresentação
Vamos então ver com mais detalhe. Portanto, o nosso tópico da semana assenta aqui nas questões sobre a dívida, se voltará aqui a assombrar os mercados. Portanto, nós recentemente temos estado aqui a assistir, no caso dos Estados Unidos, mas também podemos ver isto num panorama um pouco mais geral, mas aqui há uma forte intervenção dos decisores políticos, dos bancos centrais e reservas federais. Em 2020, a balance sheet apresentava ou aumentou um pouco mais de 3 trilhões de dólares. Portanto, aqui a refletir muito a intervenção que a Reserva Federal, neste caso, tem vindo a ter na economia norte-americana, e aqui também a levantar outras questões. Nomeadamente o facto de o mercado não respeitar ou não corresponder àquilo que a Fed tem estado aqui a estimular a economia, e se o mercado não corresponder a esses estímulos, poderá acabar por ser um fiasco, e também é sinal de alerta por parte dos decisores políticos. Mais situações aqui que temos que ter em conta. Portanto, face aqui ao balance sheet elevado que se encontra, também há poucas razões, poucas justificações que levem a um aumento do programa de compra de dívida soberana. Portanto, o quantitative easing é algo que a ser aumentado poderá ser pouco provável neste momento. O facto também das yields estarem a começar a aumentar é consequência das políticas adotadas, da intervenção que tem sido aqui adotada, e poderá aqui influenciar também um pouco a inflação. Ora, se a inflação começar a aumentar mais do que é esperado, poderá também traduzir-se em eles ainda maiores, e, por outro lado, a Fed será quase obrigada aqui a baixar o seu programa de quantitative easing para valores muito, muito inferiores do que aqueles que está atualmente a praticar. O grande plano de estímulos da economia norte-americana de Joe Biden poderá também colocar aqui a economia um pouco exposta devido à intenção de aumentar aqui grande parte dos estímulos, e portanto aqui volta a alavancar ainda mais a situação, e poderá aqui também, portanto, causar alguma pressão adicional. Reparem aqui no gráfico do lado esquerdo, temos aqui a evolução da dívida ao longo dos últimos 24 anos, e nós conseguimos ver que desde a última grande crise, portanto a crise de 2007, 2008, nós desde então temos vindo aqui a registrar um aumento bastante significativo no que diz respeito à dívida, e à dívida, se compararmos a dívida em relação ao PIB, em termos percentuais, atualmente a dívida representa um pouco mais de 137%, portanto é um valor muito elevado, e que é sinal de alerta. Portanto, reparem aqui nas variações. Este último ano, sim, foi claramente, o último trimestre foi claramente muito alavancado, e estamos aqui a atingir níveis quase a tornar estas decisões quase insustentáveis. Conseguimos ver aqui também a evolução do S&P. Portanto, o S&P, os índices norte-americanos acabam sempre por reagir historicamente quando há uma forte intervenção da Reserva Federal, acabam os índices também por serem um pouco alavancados, e o S&P aqui também a representar bastante isso. Reparem que depois do fundo que o índice atingiu em meados de março, acabou por recuperar, anular as perdas, e atualmente está muito superior aos níveis que estava há quase um ano. Portanto, também motivado muito pelas intervenções da Fed, e aqui também a alavancar demasiado o índice, e poderá aqui ser algo que temos de tomar em atenção, porque aqui a questão do preço estar demasiado subcomprado, demasiado subavaliado, poderá também colocar alguma pressão adicional, e poderá também, quando os investidores estiverem menos à espera,
de surgir aqui correções um pouco mais agressivas, à semelhança daquilo que assistimos há relativamente pouco tempo, devido ao fenómeno da Reddit, que colocou os índices também um pouco nervosos, um pouco sob pressão. Por outro lado, temos aqui também, portanto, aqui a parte das opções a abrandarem um pouco. Portanto, reparem aqui que tivemos um spike na semana passada, também motivada pela questão do Reddit, da questão da GameStop, é prata inclusive, mas agora aqui as opções a abrandarem um pouco aqui o seu ritmo. Portanto, poderá também ser bastante interessante, uma vez que as opções tendem a aumentar quando o mercado está um pouco mais instável, um pouco mais exposto. Reparem aqui no gráfico de fevereiro a março, tivemos aqui níveis recordes, e sempre que há aqui períodos mais incertos, os investidores de retalho tendem aqui a diversificar um pouco o seu capital e fazer também aqui hedging das posições através das opções. No lado macroeconómico, portanto, dados da NFP e atividade e inflação, portanto, como falámos no início da apresentação, a NFP, os dados referentes aos trabalhos, ao mercado laboral, não contando com o trabalho não agrícola, portanto, aqui a recuperar, mas a recuperar muito aquém das expectativas, depois dos últimos dados terem representado aqui quedas até bastante fortes, os dados referentes ao mês passado a não conseguirem sinalizar assim uma recuperação tão forte como se estava à espera. Portanto, reparem aqui, temos aqui a evolução dos últimos 7, 8 meses e conseguimos ver que a recuperação fica muito aquém depois de uma queda tão forte em dezembro. No lado do setor dos serviços nos Estados Unidos, portanto, temos aqui do lado esquerdo, conseguimos ver aqui os PMIs de serviços e os PMIs industriais, que têm vindo aqui a recuperar de forma até bastante consistente e já a ficarem acima dos níveis pré-pandemia. Devemos também notar aqui um aspecto bastante importante, que é o facto dos PMIs de serviços representarem 80% do setor, do setor nos Estados Unidos. Portanto, é algo que tem um grande peso aqui a nível da criação de riqueza, e reparem aqui do lado direito, portanto, se olharmos, se colocarmos as coisas em perspectiva em relação à zona euro e outros países europeus, e também no caso do Japão, conseguimos ver que os Estados Unidos claramente aqui a mostrar uma recuperação aqui cinzento muito superior que as restantes economias. Portanto, aqui também devido ao facto de, em termos de lockdowns, de medidas de confinamento, os Estados Unidos não está tão limitado como aqui a Europa principalmente, e o Japão também recentemente tem vindo aqui a prolongar as suas medidas. Outro ponto aqui a ser observado com atenção é que a inflação, portanto, existe aqui alguma pressão em termos de inflação, alguma também preocupação de que poderá aqui surgir um aumento dos níveis de inflação. Devemos ter em conta que a Fed, historicamente, também faz qualquer coisa, faz tudo o que seja necessário para que os níveis de inflação não subam muito mais ou que não ultrapassem a barreira dos 2%, e portanto aqui também a Fed poderá ajustar algumas das suas medidas para combater ou para conseguir aqui controlar os níveis de inflação. Portanto, temos também aqui a comparação dos estímulos em relação ao ano passado, em relação a este ano. Portanto, como podem ver, aqui o início do ano a representar, em termos percentuais, estímulos muito superiores ao ano passado. Também com a mudança de governo, é natural que exista aqui também algumas mudanças. E olhando aqui para o setor tecnológico, portanto, aqui as grandes empresas, Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, entre outras, conseguimos ver que após a divulgação de resultados, portanto, que apresentarem resultados bastante sólidos, continuam também com valorizações bastante fortes, e coloca aqui algumas questões em relação à avaliação das próprias empresas. Portanto, é um facto que os resultados têm sido bastante positivos, aliás, em grande medida também a ultrapassarem
as previsões que os analistas apontam, e as próprias empresas inicialmente apontam, mas as cotações das próprias empresas aqui também a colocarem algumas questões em torno aqui das suas valorizações, e portanto aqui o setor tecnológico está extremamente alavancado devido também à mudança por parte dos hábitos de consumo por parte dos consumidores. E, portanto, aqui poderá também ser algo a ter em atenção, pois assim que a economia começar a recuperar e mesmo em termos de mobilidade começar a existir aqui uma recuperação à medida também que se vai administrando as vacinas, poderá colocar aqui estes setores que têm representado maiores resultados um pouco sob pressão, e poderá aqui surgir correções em ambos os setores. Portanto, aqueles setores que mais prejudicados têm sido poderão aqui apresentar melhores períodos de recuperação, enquanto que estes setores, nomeadamente o setor tecnológico, que tem vindo a valorizar de forma bastante forte, sem apresentar sequer correções ao longo desses movimentos, também poderão acabar por ser um pouco prejudicados a nível das correções e corrigirem um pouco em baixo. Por outro lado, temos aqui o Banco de Inglaterra a remover a possibilidade, neste momento, então, da aplicação das taxas de juros negativas. Portanto, nós inicialmente começámos aqui a ter notícias de que pudesse haver essa possibilidade, uma vez que poderia aqui dar um boost na economia, mas depois ao longo da semana passada, ao longo da divulgação das taxas de juros, que se mantiveram inalteradas, conseguimos perceber que essa possibilidade fica então completamente anulada. Ora, a Libra acabou por reagir de forma bastante positiva face à maior parte dos majors que está cotada, e reparem aqui no GBP/USD, então aqui a ter este spike muito positivo e a ignorar completamente a parte técnica. Portanto, nós tínhamos inclusive uma linha de tendência que fora rompida e tinha iniciado aqui um movimento de baixa, mas com as notícias aqui por parte do Banco de Inglaterra aqui a criar este spike, este bullish momentum, e a Libra aqui a reagir de forma muito positiva àquilo que o banco referiu. Portanto, por outro lado, olhando aqui para as matérias-primas, prata e petróleo, portanto, short squeeze aqui na prata acabou por não revelar-se assim tão duradouro. Como se pôde ver, segunda-feira o mercado abriu de forma bastante positiva, teve a valorizar a prata na ordem dos 6-7%, mas ao longo da semana esses ganhos acabaram por ser devolvidos ao mercado, inclusive fechamos a semana quase em perda. No entanto, se nós olharmos aqui para o gráfico, a linha roxa, nós conseguimos ver que as participações por parte dos ETFs não baixaram, ao contrário daquilo que se podia vir a pensar. Reparem aqui que a linha roxa mantém-se até bastante elevada face à queda que o preço registrou e portanto, poderá aqui dar algumas chances de que esta tendência de alta possa, então, ser para continuar a subir, e, portanto, o facto de ter existido aquele ruído todo no início da semana e motivado também por aspectos especulativos, poderá não ter assim tanta interferência em termos fundamentais e poderá criar então aqui boas perspectivas para que a prata continue aqui a valorizar e portanto aqui os recentes movimentos a não terem assim tanto impacto como se esperava. Tiveram impacto sim, no curto prazo, mas a longo prazo, médio e longo prazo, não se espera que exista aqui grandes alterações. Para concluir, temos então aqui o petróleo. Reparem aqui do lado esquerdo, conseguimos ver aqui os níveis de procura e de oferta aqui do petróleo. Reparem aqui na linha mais carregada a verde, nós conseguimos ver, isto é um forecast, mas conseguimos ver aqui as previsões para o resto deste ano e conseguimos ver aqui que a nível mundial há aqui claramente uma expectativa de que a procura por parte de petróleo e derivados possa aqui aumentar. Este aumento de procura deve-se também ao facto de começar-se
introduzir as vacinas, também em certos países em certos países que têm estado a ser mais prejudicados com a pandemia, também têm conseguido controlar parte da propagação do vírus e, portanto, aqui também a dar boas perspectivas para ativos como o petróleo, entre outros setores que têm estado aqui prejudicados, para que possam, então, beneficiar com isso. Com base aqui nos dados, podemos então esperar um pico na cotação do crudo e do Brent para meados de julho, agosto. Portanto, é as previsões que nós temos e também aqui devido às medidas tomadas pela OPEC. E bom, da minha parte é tudo. O resto de desejar-vos a continuação de uma boa semana e obrigado por terem assistido ao nosso vídeo.